Não só agora, mas numa época em que as temperaturas baixam consideravelmente, a saúde dos portugueses é afetada e as gripes e as constipações surgem como uma natural consequência. A somar estão as urgências entupidas e o tempo de espera para e após triagem, que estão a apresentar longas horas, até mesmo para quem tem pulseira amarela, ou seja, para quem precisa de assistência urgente. Este tem sido o teatro de operações registado na maioria dos hospitais portugueses e na tentativa de ficar longe destes locais, mesmo quando os sintomas já estão presentes, a automedicação é a prática colocada em plano para uma grande fatia dos portugueses. Panadol, Benuron, Brufen, fenilferina, loratadina, mucolíticos, antipiréticos, ácido cetilsalicílico, antibióticos. Pode não saber ao certo os nomes, mas estes medicamentos já estiveram na prateleira da casa de muitos portugueses. Seja por prescrição anterior ou por compra sem necessidade de prescrição médica, a toma de medicamentos sem aconselhamento profissional é quase como um penso quando há uma ferida aberta. O problema está na falta de conhecimento do que se toma, porque as bulas não explicam tudo. O alerta já foi dado pela Ordem dos Farmacêuticos. É urgente informar a população, pois metade dos portugueses não sabe para que é que servem os medicamentos que toma, tornando Portugal num dos países da Europa onde as pessoas mais se automedicam, apesar de terem baixa literacia em saúde. E olhemos então para os dados conhecidos até ao momento. Em 2023, cerca de 11,26% dos inquiridos que sofreram com um episódio de doença optaram por não utilizar o Sistema Nacional de Saúde e destes, 75,6% optaram por se automedicar. Os dados constam do mais recente relatório de acesso aos cuidados de saúde 2023. Quando analisadas as razões para a escolha por automedicação, verifica-se a experiência com problemas similares no passado e a existência de medicamentos disponíveis em casa, o que reduz o custo de não procurar auxílio profissional no sistema de saúde. Os dados permitem ainda revelar que em 2023 se verificou um aumento na percentagem dos indivíduos que escolheram se automedicar por sugestão de amigos ou familiares e devido aos tempos de espera no SNS. Recentemente, o tema da automedicação voltou a ser destaque, também por outros motivos. São eles o Ozempic e o Mounjaro, ambos utilizados em doentes diabéticos que fazem um controlo de insulina e glicémia, reduzem o apetite e fazem perder peso. A corrida a estes dois medicamentos foi massiva no último ano em todo o mundo. Já em Portugal, o caso chegou mesmo aos tribunais. Isto com uma médica suspeita por prescrever medicação a falsos diabéticos e a ter de pagar uma caução de 500 mil euros. Para ter uma noção de valores, uma caneta injetável de Ozempic, como de Mounjaro, custa entre os 180 a 380 euros, de acordo com os miligramas, mas no mercado paralelo, ou seja, no mercado negro, os valores chegam mesmo a triplicar. Mas antes de tomar uma escolha, o importante mesmo é olhar para as consequências. Cuidado se você for tomar Mounjaro sem acompanhamento médico. Eu tomei Mounjaro por 2 meses, que eu queria perder peso e conquistar a minha meta. E eu não tinha ideia que eu poderia perder a gordura do meu rosto. Esse aqui é o meu rosto logo depois de tomar Mounjaro sem acompanhamento médico. Eu comecei a perceber que eu estava simplesmente começando a perder a minha estrutura de gordura. Se você for tomar Mounjaro, procure um profissional que vai te ajudar a entender as suas necessidades e até quando você deve tomar esse medicamento. Existem sim doses seguras para tomar o Mounjaro, mas se você tomar sem acompanhamento, você pode começar a perder gordura onde você não queria. A saúde deve estar em primeiro lugar. Já saber ou não o que tomar deve ficar nas mãos de quem realmente sabe.
Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um programa Debate Público. Estamos no ar aqui pela Unifé TV, o canal da família, agora 23h06, com um tema hoje muito pertinente. Vamos falar da automedicação. Seria irresponsabilidade por parte das pessoas ou uma falha na estrutura dos cuidados médicos? Teremos especialistas para falar sobre o tema. Você pode participar conosco pelos contatos de telefone que aparece no rodapé do seu vídeo, 218-368-008, 210-346-091, e também você pode nos enviar um SMS pelo WhatsApp 918-617-038 com o prefixo mais 351. Você que nos acompanha agora aqui de Portugal, você pode compartilhar nos seus grupos de família, amigos, conhecidos, o link, né? Você pode copiar, fazer o download da nossa aplicação, copiar este link, enviar para os seus amigos, convidados e falar para todos poderem participar conosco, interagir de qualquer lugar do mundo. Nós temos pessoas assistindo o programa, participando conosco, e será muito bem-vinda a sua participação neste debate de hoje, tratando sobre a automedicação. Nós já temos uma enquete preparada, as perguntas lá nos stories da nossa rede social. Eu queria que já você pudesse então interagir, participar conosco. Vamos já colocar para as pessoas a primeira pergunta. Alguma vez você se automedicou? Se muitas vezes, ou se nunca, ou se você conhece alguém que faz, você pode então deixar aí o seu comentário. A segunda pergunta: conhece os riscos da automedicação, a dependência ou abuso, tomar medicamento fora de validade, né? Muitas pessoas, infelizmente, elas têm esse hábito, né, de guardar medicamentos e tomar medicamentos fora do prazo de validade, trocar medicação. Não há nenhum risco. O que você pensa a respeito dos riscos da automedicação? Temos uma terceira questão: a automedicação, você sabe o que está a tomar? Se mais ou menos, se você confia nas embalagens, se você se informa pela internet, né, o Dr. Google, ou se você não sabe e também não quer saber, prefere ingerir as medicações sem nenhuma informação ou sem nenhum receio, deixa aí o seu comentário, a sua opinião. E ainda uma resposta aberta para a pergunta: na sua opinião, como é que as pessoas se podem medicar com segurança? Existe um método seguro que as pessoas podem se automedicar com segurança? Deixa aí o seu comentário, será um prazer no final do programa nós fazermos aqui a sondagem, tá bem? Essa resposta é aberta, você pode ir lá nas nossas redes sociais, do Instagram ou do Facebook, Unifé TV PT. Eu já quero cumprimentar o Dr. Antônio Hipólito, ele é presidente da Associação Médicos do Mundo e vai estar conosco aqui no programa de hoje, tratando desse assunto, falando também a respeito disso. Seja bem-vindo, doutor. Muito boa noite. Olá, boa noite. Muito obrigado pelo convite. O que nós podemos falar dessa questão de automedicação, doutor? O que as pessoas precisam saber? Ora bem, então a automedicação, em termos daquilo que é o conceito da automedicação, tem a ver naturalmente com as pessoas se automedicarem, o mesmo é dizer, tomarem medicamentos sem orientação de um profissional de saúde, seja um profissional médico, seja um farmacêutico, seja eventualmente um outro profissional, nomeadamente um enfermeiro. Portanto, estamos a falar de tomar medicamentos que são produtos que naturalmente devem estar sob vigilância de um profissional de saúde, sem qualquer orientação, com os efeitos, com as consequências que isso pode ter. E reconheçamos que os medicamentos são sempre substâncias que obviamente têm benefícios para a saúde, mas têm sempre toxicidade associada, o mesmo é dizer, têm sempre um risco para a saúde. Por isso mesmo é que os medicamentos, antes de entrarem no mercado, são sujeitos a um processo muito rigoroso de avaliação, que em média demora 8, 10 anos para se estudar uma substância e para ela poder, obviamente, entrar no mercado de uma forma segura, eficaz e com a qualidade que se pretende. Aliás, são estes os três fatores
e a nossa regulação, do ponto de vista, digamos assim, do Estado, exige a qualquer medicamento, portanto o Infarmed, e hoje temos a doutora Sandra Monteiro connosco, depois com certeza vai explicar isso mais em pormenor. Na realidade, aquilo que se pretende é que a saúde pública esteja sempre protegida ao, obviamente, fazer uso de um medicamento e, portanto, esse medicamento ser sujeito à tal avaliação que eu referi. O que é que isto implica para as pessoas? Muitas vezes, como vocês diziam na peça, e é verdade, as pessoas não tendo cuidados de assistência médica mais próxima e, portanto, o condicionamento que muitas vezes existe hoje em dia para ter um acesso a um médico leva a que as pessoas muitas vezes entendam que é mais fácil, ou pelo menos naquele momento mais relevante, poderem dirigir-se a uma farmácia e utilizarem medicamentos que de facto podem ser adquiridos sem receita médica e que teoricamente serão medicamentos que são mais seguros no sentido em que têm uma utilização já bastante extensa no mercado há muitos anos e que por isso mesmo depreende-se que nas doses que são obviamente aconselhadas são seguros para a saúde. No entanto, todos nós temos exemplos e com certeza conhecemos pessoas que obviamente tiveram reações secundárias mesmo tratando-se de medicamentos que adquiriram sem receita médica. E dou apenas um exemplo, para não monopolizar aqui o debate, que é o paracetamol, a substância que provavelmente mais consumida é para, nomeadamente, as dores, para tirar uma febre. Aliás, vocês estão exatamente a mostrar algumas marcas que contêm esta substância e que apenas com 3 gramas estão descritas hepatites fulminantes, ou seja, o mesmo é dizer uma grande toxicidade para, obviamente, o nosso fígado, que pode dar, inclusive, a origem a mortes súbitas. Por isso mesmo, temos que ter a noção de que mesmo substâncias que estão hoje na disponibilidade das pessoas através da compra, lá está, sem receita médica, podem causar um risco para a saúde se forem tomadas em excesso em relação àquilo que, obviamente, é a dose segura. Portanto, este é um bocadinho, acho eu, o enquadramento que posso fazer relativamente à automedicação. Então, o remédio, ele precisa de uma orientação, né? Quando o senhor fala sobre essa questão da automedicação, não só o senhor, mas todos os especialistas falam sobre isso, poderíamos, então, de uma certa forma, condenar a automedicação, mas, ao mesmo tempo, questionar, por exemplo, falhas no sistema de saúde que não conseguem atender a demanda, por exemplo, das pessoas que têm uma saúde mais fragilizada ou as pessoas que são impossibilitadas de ter acesso aos cuidados médicos. Como é que a gente pode ver essa questão? Não, sem dúvida que as pessoas muitas vezes recorrem, como eu há bocadinho estava a referir, a automedicarem-se, ou seja, a utilizarem medicamentos sem orientação de um profissional, exatamente porque não têm acesso a esse profissional. Eu quero acreditar que nem todas as pessoas que utilizam medicamentos o fazem de uma forma, digamos assim, gratuita, no sentido de não quererem a orientação de um profissional. Claro que as pessoas quererão a orientação de um profissional, mas muitas vezes acontece que, efetivamente, pelo excesso, digamos assim, de procura que nós temos, particularmente em alturas como esta, em que estamos, obviamente, com muitos condicionamentos nas urgências dos hospitais, na disponibilidade de médicos de família e, obviamente, de outras especialidades que estão subcarregados, obviamente, com muita procura, é óbvio que as pessoas, não tendo essa resposta por parte do Serviço Nacional de Saúde, concretamente em Portugal, vão procurar, enfim, resolverem a sua situação, o seu problema, e havendo medicamentos que estão disponíveis nas farmácias sem, obviamente, receita médica, podem fazê-lo. Aliás, não estão só disponíveis nas farmácias, estão disponíveis, naturalmente, como sabemos, em outras superfícies, nomeadamente lojas ditas de saúde ou espaços de saúde, bem como em algumas situações, como sejam também supermercados que deveriam estar e estão, esperemos nós, sob supervisão do técnico superior. Por isso, há aqui toda uma combinação de situações, de circunstâncias, que levam a que as pessoas, muitas vezes longe da orientação de um profissional, recorram, digamos assim, à medicação sem essa orientação, como eu refiro.
Claro que, quando recorremos a um medicamento, muitas vezes, julgando tratar-se de um produto de consumo vulgar e corrente, não percebemos que estamos naturalmente a recorrer a uma substância que tem sempre efeitos secundários. Qualquer medicamento tem sempre, obviamente, efeitos, como eu dizia há pouco também, benéficos, portanto positivos para o nosso organismo, no sentido de curar uma determinada sintomatologia que temos, mas devem ser sempre tomados com a noção de que também há uma dose tóxica, ou seja, também há aquilo que necessariamente não pode ser excedido em termos de dose, porque pode provocar reações, obviamente, que são indesejadas ou mesmo interagir com alimentos, interagir com outros medicamentos, e por isso mesmo a orientação de um profissional deve estar sempre presente na cabeça das pessoas. E a orientação do profissional não é para benefício, obviamente, do profissional, é para benefício da saúde da pessoa. Pode, obviamente, aliás, ainda agora na peça estávamos a ver isso relativamente agora a um produto, um medicamento, neste caso concreto, que se usa para uma situação inicialmente que foi até de tratamento de uma doença chamada diabetes, mas que depois se generalizou para o emagrecimento, para a perda de peso, e hoje já há medicamentos de facto com a indicação precisa dentro dessa classe terapêutica para o tratamento do excesso de peso e da obesidade, mas efetivamente as pessoas tendem muitas vezes até a querer usar este tipo de medicamentos sem orientação do profissional de saúde e, como a vossa peça dizia muito bem, com efeitos indesejados para as próprias pessoas, não é? Muitas vezes vão na expectativa de resolver um problema e acabam por ter outro problema pela má utilização do medicamento. Doutor, daqui a pouquinho eu já volto com o senhor, eu tenho mais perguntas e gostaria que o senhor falasse quais são os pilares dessa associação, se realmente a associação veio para também conscientizar as pessoas a respeito disso. Daqui a pouquinho então eu volto com o senhor, teremos também alguns entrevistados nas ruas. Já prepare imagens, por favor, da doutora Sandra Monteiro, que também está conosco. Enquanto isso, você pode ligar, participar, 218 368 008. Nós estamos em direto aqui pela Unifé TV, o canal da família, com o programa Debate Público de hoje. Nós vamos às entrevistas nas ruas e já eu volto então falando com a doutora Sandra Monteiro, que também tem muito para nos falar. Costuma automedicar-se? Muitas vezes. Quando é que foi a última vez que isso aconteceu? Olha, então ontem. E o que é que você tinha? Dores no corpo e na cabeça, estava assim um bocado de coisa, e tomei um Brufen 600 que tenho sempre em casa e tomei um de manhã, outro à noite, e hoje a mesma coisa. E onde é que arranjou essa medicação? Quando vou ao médico de família, geralmente peço sempre para ter em casa. E depois vou tomando conforme coisa se toma. Sim, mas eu sou médica, por isso é que eu também. Mas pronto, mas sim, sou médica. Eu sou automedico-me, sim. Quando é que foi a última vez que isso aconteceu? Basicamente quando tive síndromes gripais e tomei Benuron. É o mais comum, é o Benuron. Sim, sim. E onde é que arranjou essa medicação? Na farmácia. É uma medicação de fácil acesso a toda a gente? Sim, acho que sim. Nas farmácias. Eles vendem Benuron, pelo menos eles vendem sem receita, sem nada. Tem noção das consequências que a automedicação pode trazer para si e para quem faz uso dessas medicações no seu lar? Em detalhe não, mas pelo que já me explicaram, a longo prazo, imagina, eu tomar todas as semanas ou todos os dias, isso a longo prazo pode fazer mal ao fígado, alguma coisa assim. Fígado, intestino. Pronto, faz mal aos órgãos. Isto não é bom, mas a gente, para andarmos bem, tem que ser. Portanto, pode ser... O que é que acha que possa ser? Problemas de fígado, de intestino? Estômago. Gastrite. Sim, acredito que às vezes as pessoas automedicam-se de maneira, incorreta, porque às vezes não sabem bem, têm alguns sintomas, mas não têm a certeza se deve tomar antibiótico ou não, e às vezes, em vez de irem ao médico, automedicam-se, às vezes pode ser prejudicial, sim. E que consequências são essas que pode trazer a automedicação? Assim, depende muito em si, por exemplo, antibióticos, às vezes as pessoas automedicam-se com antibióticos quando acham que têm uma infecção urinária e pode levar a que haja resistências polimicrobianas, por exemplo. Pronto, há vários fatores de risco, mas normalmente podem ser prejudiciais, não sabemos os efeitos adversos de cada medicação e acho que deve ser sempre tido em conta o médico ou algum profissional de saúde. As pessoas também têm que ter em conta as contradições da medicação, mas também dos problemas de saúde que já
que já têm antes de tomar. Sim, exatamente, porque lá está, existem vários antecedentes que nós temos de várias doenças e isso depois depende de tudo. O que é que vamos fazer a seguir, em termos de medicação, depende tudo dos antecedentes também médico-cirúrgicos e tudo. Considera que muitas pessoas se automedicam para não terem que, de certa forma, enfrentar as urgências hospitalares? Sim, porque passamos lá 16 horas e eu tinha ainda há dias uma pulseira vermelha, laranja num braço, porque eu tenho problemas respiratórios, eu já tirei um pulmão e não sei o quê, e eu para ser atendida tive ali 16 horas, então a gente acaba por fazer automedicar-se em casa, faz mesmo só quando não pode mesmo. Eu, pelo menos, faço isso. E sabia que Portugal é um dos países da Europa onde mais pessoas se automedicam? Não sabia, não. E por que é que acha que isto acontece? Talvez justamente por esse problema no sistema de saúde, que muitas vezes não dá assistência às pessoas no tempo que deveria dar, e as pessoas, para terem que passar por isso, pronto, decidem se automedicar ou até falar com conhecidos para passarem receita para medicamentos mais fortes. Qual é que é o motivo para si de isto acontecer? É mesmo essa, a falta de médicos e as horas que se está à espera. A demora nas urgências, o sistema de saúde estar um bocado precário? Sim, sim. Não sei, assim, acho que depende muito de país para país e acho que a nossa cultura também é muito de entreajuda e às vezes também queremos ajudar um ao outro e às vezes vemos o familiar, está doente e queremos ajudar e às vezes também pode ser prejudicial e lá está os tempos de espera, acho que há vários fatores de risco, portanto, que levam a este caso. Esses são os motivos principais ao que para si formulam então a resposta aqui a esta crescente de automedicação em Portugal? Sim, acho que é um dos fatores sim, que mais contribui. Metade dos portugueses não sabem para que servem os medicamentos. Portugal é um dos países da Europa onde as pessoas mais se automedicam. E, infelizmente, apesar de terem baixa literacia em saúde, muitas pessoas realmente acabam por prejudicar a sua saúde. Você sabe que a medicação, ela pode atenuar sintomas, ela pode diminuir determinados sintomas e atrapalhar em diagnósticos que poderiam até salvar a vida da pessoa. Nós vamos falar muito sobre isso ainda no programa, você pode interagir conosco pelos números que aparecem aí no seu rodapé, no rodapé do seu televisor, do seu smartphone, do seu tablet, 210-346-091, 218-368-008 e também o nosso WhatsApp 918-617-038. Agora eu quero conversar com a doutora Sandra Monteiro, que está conosco. Seja bem-vindo. Muito boa noite. Boa noite. Tudo boa bem noite aí no estúdio. Sim, e boa noite a quem nos vê em casa. A senhora é farmacêutica? Sou farmacêutica e trabalho no Infarmed desde 2008. Desde 2008, já tem um tempo, né? Exatamente. E nos últimos anos, desde 2013, muito focado na área dos medicamentos não sujeitos à receita médica. Ok. No fundo, agora, é uma área... um pouco, doutora, a automedicação é sempre errada ou existe algumas situações que pode ser aceitável? A automedicação em Portugal é regulada e o campo dos medicamentos não sujeitos à receita médica é regulado e é regulamentado pelo Infarmed. E antes, no fundo, se calhar de entrar em detalhe mais na automedicação, acho que também é importante para esclarecer quem nos vê lá em casa qual é o enquadramento que nós temos em Portugal dos medicamentos não sujeitos à receita médica. Porque atualmente em Portugal nós temos uma classe de medicamentos não sujeitos à receita médica, que tal como o Dr. António referiu, podem ser dispensados fora das farmácias, nos supermercados, que são aqueles medicamentos não sujeitos à receita médica mais simples, para situações de menor gravidade, como é o paracetamol 500, o ibuprofeno 400, e temos outra classe que é apenas dispensada em farmácia, que são os medicamentos não sujeitos à receita médica, de dispensa exclusiva em farmácia, em que aqui há uma intervenção do farmacêutico que ajuda, no fundo, o utente a escolher o melhor, o medicamento não sujeito à receita médica mais adequado, com a ajuda de uma orientação
que essa orientação é aprovada e publicada pelo Infarmed, está disponível no nosso site, em que, no fundo, essa orientação tem as perguntas que o farmacêutico deve fazer ao utente, quais são as condições de dispensa, digamos assim, que a dispensa deve obedecer, por exemplo, quais são os sintomas que o paciente apresenta, se tem a idade adequada para a toma daquele medicamento e também as situações em que o doente deve ser encaminhado ao médico. Por exemplo, se o medicamento e se o protocolo refere que o medicamento só deve ser dispensado em adultos, claro que nas situações para reencaminhamento ao médico estão as crianças, ou seja, se na farmácia o farmacêutico tiver à sua frente uma mãe que pretende aquele medicamento ou que tem uma criança com aquela doença, imaginemos uma febre, e pretende aquele medicamento específico que é medicamento não sujeito a receita médica de dispensa exclusiva em farmácia, se o medicamento é só indicado em adultos, o farmacêutico não o vai dispensar. Para além disso, essas orientações também têm uma parte importante, que eu acho que é fundamental, que são as medidas não farmacológicas, que são medidas, no fundo, adicionais, que ajudam na melhoria da situação que o doente enfrenta e que ajudam nessa melhoria e que constam nessa orientação para que o farmacêutico disponibilize essa informação ao utente. Quis fazer este enquadramento porque achei que era importante para esclarecer lá em casa as várias situações que temos em Portugal. E que, no fundo, acho que acaba por responder à sua questão, que no fundo, a automedicação tem um enquadramento regulamentar que está enquadrado nestas duas classes, digamos assim, dos medicamentos não sujeitos à receita médica. Ok. Muito positiva a sua observação. E eu queria que a senhora também esclarecesse um outro ponto. Por exemplo, a automedicação é comum, né? A gente conversa com muitas pessoas, é algo comum em território nacional. Mas existe um fator, por exemplo, nós vimos aí algumas entrevistadas, algumas pessoas nas ruas, falando sobre a questão das urgências superlotadas, né, a impaciência das pessoas aguardarem 10, 12 horas para uma consulta. Existe essa questão? A senhora acha que contribui? Contribui também a questão do poder aquisitivo das pessoas? No fundo, o papel do Infarmed na automedicação, digamos assim, é no enquadramento das condições que estão definidas para os medicamentos não sujeitos à receita médica. No fundo, avaliar, e isto vai um pouco de encontro ao que o Dr. Hipólito disse há pouco, avaliar no âmbito de um novo medicamento, ou mesmo que ele esteja no mercado e que é sujeito à receita médica e que pretende ser não sujeito à receita médica, se ele reúne as condições de segurança e de utilização correta para ser não sujeito à receita médica, sendo aqui que depois, nessa avaliação, o Infarmed avalia se deverá ser um medicamento não sujeito à receita médica disponível nas farmácias e também nos supermercados, ou se deverá ser estar só disponível nas farmácias. E neste ponto, e de forma, no fundo, a tranquilizar quem nos ouve, digamos assim, para perceber um bocadinho o funcionamento do Infarmed e nesta área, como regulador e responsável por esta avaliação, em princípio, o primeiro medicamento não sujeito à receita médica em Portugal deverá ser não sujeito à receita médica de dispensa só em farmácia. No fundo, para restringir a sua utilização em contexto de farmácia e com o aconselhamento de um profissional de saúde, como é o farmacêutico, e com aquela tal orientação que eu falei, que no fundo o nome que nós damos, o nome mais técnico, é protocolo de dispensa, e que auxilia essa dispensa, e no fundo o primeiro medicamento passa
para esta classificação e só depois, possivelmente, e mediante a avaliação, poderá passar para a outra classificação em que aí poderá estar disponível também nos supermercados. Isto de forma a prevenir algum risco e alguma má utilização do medicamento. Pronto. Também gostaria de referir que na avaliação da classificação contra a dispensa, nós avaliamos os riscos associados à dispensa, à sua utilização sem receita. Por exemplo, avaliamos se o doente tem capacidade ou não de perceber qual é a situação clínica que tem e os sintomas. No contexto dos não sujeitos à receita médica de dispensa exclusiva em farmácia, aqui esta ajuda do farmacêutico é essencial e aí também avaliamos nessa perspectiva, ou seja, o utente em conjunto com o farmacêutico se conseguem assegurar esta, digamos assim, avaliação. Depois também é importante perceber se as posologias, a forma como é tomado o medicamento, a duração do tratamento também é perceptível e compreendida pelo utente, pelo doente, para uma forma correta, porque a má utilização do medicamento não é só a pessoa tomar em caso de dores e não precisa, é também tomar mal, no fundo, o medicamento de forma incorreta. Em vez de ser de 8 em 8 horas, por exemplo, estar a tomar de 4 em 4 horas, pronto, porque não percebeu corretamente a informação da posologia. Este tipo de fatores é sempre tido em consideração na avaliação da classificação quanto à dispensa. Pronto, as populações mais suscetíveis, como sendo crianças, idosos, grávidas, também é um fator a ter em consideração na classificação contra a dispensa. O Infarmed tem em atenção esta questão, tem também em atenção a informação que está na rotulagem e no folheto informativo, que é de extrema importância ser de fácil leitura, claros e perceptíveis pelo utente. E já agora que estou neste fórum e neste debate, e sei que temos pessoas a assistir, recomendo que mesmo nos medicamentos que a pessoa já tomou e vai novamente comprar a um supermercado, ou mesmo a uma farmácia, mas sem pedir um medicamento não sujeito à receita médica, que não precise de aconselhamento médico, que leia sempre o folheto, porque os folhetos informativos são atualizados de forma regular e poderá ter mais informação mais recente e pertinente que possivelmente a pessoa não tinha na última vez que comprou, ou que na altura, por exemplo, não estava a tomar um medicamento que agora está. Sim. Por isso é extremamente importante, cada vez que a pessoa se automedica, ler o folheto informativo. Se calhar já me estou a alongar muito, porque tenho muito mais para dizer, mas não sei, se calhar já volto com a senhora. Quer fazer mais alguma pergunta? Sim. Eu estava a ler aqui na nossa tarja, realmente há uma síndrome, né? A síndrome do Google, e existem alguns dados, né? Segundo o Hospital da CUF, há uma patologia chamada hipocondria, não é isso, produção? Coloca para a gente aí, porque, segundo informações, é uma perturbação. Você já ouviu falar? Você já ouviu falar sobre essa questão? Foi mencionado aí em alguns meios de comunicação, algumas televisões, e segundo o hospital, a hipocondria é uma perturbação na qual as pessoas referem os sintomas físicos e permanecem num estado constante de preocupação, devido à ideia de que possuem uma doença grave. Esta condição, por muitos, é conhecida como hipocondria, mas também assume outros nomes, entre estes cibercondria, nosfobia e até mesmo síndrome do Dr. Google. A hipocondria tem algumas interferências na vida de cada pessoa, entre estas, perda de tempo, dinheiro, dependência de analgésicos e de sedativos. Segundo relatórios da Eurostat, relativo ao ano de 2022, mencionado na CNN Portugal, este estado patológico afeta perto de metade da população portuguesa. Isto é, quase 49% das pessoas admitem sofrer deste problema. Este problema pode ser causado pelo histórico familiar, também pode ser causado por esse histórico familiar perturbador. Muitas pessoas
por conta da ansiedade, relacionadas a doenças graves, com doenças graves, experiências traumáticas, o cuidado parental excessivo no campo da saúde. Entre os sintomas desta patologia estão a pesquisa constante em informação médica, a desconfiança dos resultados negativos de exames, isolamento social. Segundo o site da Unidade de Saúde CUF, as formas de tratamento desta problemática passam por tranquilizar o paciente de que está tudo bem com a saúde, e o acompanhamento torna o acompanhamento mental e a toma de antidepressivos, ansiolíticos e o recorrer da psicoterapia. Então você vê que são dados, são informações que muitas vezes as pessoas desconhecem, né? Muitas pessoas aí na dependência de informações da internet, que muitas vezes são distorcidas, muitos especialistas já alertaram sobre isso, e é importante a senhora e o senhor ter a consciência de que remédio não é inofensivo. Ele pode trazer consequências terríveis à saúde. 218-368-008, você pode participar conosco, estamos aqui em direto pela Unifé TV, o canal da família. Temos uma enquete lá nos nossos stores. Eu vou colocar mais uma vez para todos que estão acompanhando o programa. A primeira pergunta para você que está sintonizou agora, você está aí acompanhando a nossa programação. Você pode interagir conosco deixando a sua opinião lá nos stores do Facebook, como também do Instagram. Nós temos lá algumas perguntas que estão à disposição de todos os nossos amigos internautas. Alguma vez se automedicou? Temos 3 opções aí de resposta. Você pode deixar o seu comentário, se sim, ou muitas vezes, ou se não, nunca fez, ou se conhece alguém que faz. Você pode deixar o seu comentário. A segunda pergunta: conhece os riscos da automedicação? Dependência ou abuso de medicamentos, tomar medicamentos fora da validade, trocar a medicação, ou você acredita que não há nenhum risco? Temos uma terceira pergunta: a automedicação, sabe o que está a tomar? Você sabe o que está a tomar? Mais ou menos? Você confia nas embalagens e por isso toma? Ou você se informa na internet? Ou você não se preocupa, não quer saber dessas informações? E temos ainda uma outra opinião, que é agora com resposta aberta. Na sua opinião, como é que as pessoas se podem medicar com segurança? Deixa aí o seu comentário, tá bem? Nós vamos agora a mais uma matéria secundária que fala sobre nossofobia. Nossofobia. Essa matéria, ela traz algumas informações muito importantes também sobre o que nós mencionamos há pouco, essa questão do hipocondríaco. Um hipocondríaco é alguém com um medo irracional e persistente de ter ou desenvolver uma doença grave, interpretando sensações corporais normais como sinais de uma condição séria, mesmo com exames médicos negativos, o que gera ansiedade e preocupação para muitas pessoas. Vamos acompanhar. É importante vigiar a saúde. O problema começa quando esta preocupação perde o limite. Sabe aquela pessoa que está sempre a pensar que pode estar a sofrer com alguma doença? Ou que basta um espirro para pensar que acabou de chegar o pior? Pois bem, quem é assim é certamente hipocondríaco. Esta condição por muitos é conhecida por hipocondria, mas também assume outros nomes, entre estes cibercondria, nosofobia e até mesmo síndrome do Dr. Google. E nesta última definição, advém das pessoas que ao mínimo sintoma fazem uso da internet e dos seus motores de busca para entenderem do que é que possam estar a sofrer. E acabam por sofrer com diagnósticos da internet sem contexto e não personalizados. E até falsas interpretações das funções normais do próprio organismo. Segundo o Hospital CUF, a hipocondria é uma perturbação na qual as pessoas referem sintomas físicos e permanecem num estado constante de preocupação, devido à ideia de que possuem uma doença grave. Este síndrome que tem algumas interferências no modo como o paciente vive a própria vida, sendo algumas delas a perda de tempo,
de dinheiro, a dependência de analgésicos e até mesmo de sedativos. Para além destas, através do acesso à internet, muitos são os que procuram incessantemente informação que comprove o autodiagnóstico, o que muitas vezes leva à automedicação. Mediante os dados do último relatório do Eurostat relativos ao ano de 2022, mencionados na CNN Portugal, este estado patológico afeta perto de metade da população portuguesa, o que corresponde a cerca de 49% de pessoas que admite sofrer deste problema. Face ao referido, esta nosofobia pode ser causada pelo histórico familiar de perturbações de ansiedade, vivências relacionadas com doenças graves, experiências traumáticas e o cuidado parental excessivo no campo da saúde. Entre os principais sintomas desta problemática estão a pesquisa constante de informação médica, a desconfiança nos resultados negativos dos exames realizados e o isolamento social. O tratamento desta cibercondria passa pela tranquilização de que tudo está bem, podendo também passar pelo acompanhamento mental, toma de antidepressivos, ansiolíticos e o recorrer à psicoterapia. A verdade é que a saúde deve estar em primeiro lugar, porém é importante não cairmos em exageros. E você, coloca a saúde em primeiro lugar, de forma equilibrada? Ou considera que exagera nas doenças e automedica-se? Nós estamos com o Dr. Antônio Hipólito de Aguiar, ele é presidente da Associação Médicos do Mundo. Doutor, eu queria que o senhor falasse um pouquinho do seu trabalho, como é que surgiu esta associação e qual é o tipo de trabalho, né? Qual é o pilar dessa associação em relação aos utentes, às pessoas que precisam de informação sobre saúde. Muito bem, muito obrigado por esta oportunidade também de nos darem de falar um pouco sobre a Médicos do Mundo. Médicos do Mundo é uma organização não governamental, portanto não tem qualquer relação, obviamente, com uma entidade que governamentalmente determina o apoio a determinadas populações, portanto nós somos, ao fim e ao cabo, um conjunto de pessoas que, de uma forma voluntariosa, em cerca de, neste momento, 17 países no mundo inteiro, fazem apoio a pessoas vulneráveis, a pessoas com, obviamente, com algumas dificuldades no campo da saúde, e prestamos cuidados de saúde, naturalmente gratuitos, a essas populações. Portanto, ao fim e ao cabo, estamos no domínio, digamos assim, de ajuda a quem, obviamente, mais dela precisa, e fazemos sempre através, digamos assim, de uma informação, uma prestação, um cuidado que é feito por profissionais de saúde, sejam médicos, sejam enfermeiros. A associação chama-se de facto Médicos do Mundo, esta organização do qual presido, mas tem no seu conjunto de prestadores, além de médicos, farmacêuticos, enfermeiros, fisioterapeutas, pessoas obviamente que de uma forma voluntariosa nos dão a ajuda necessária a cuidar dessas populações que efetivamente precisam de cuidados. Estamos a falar de, nomeadamente, pessoas mais idosas, geralmente são pessoas que infelizmente carecem de maior vulnerabilidade nos cuidados da saúde, e também, por exemplo, migrantes que chegam a Portugal, que não têm naturalmente um conjunto de informações, um conjunto até também de meios para aceder a cuidados de saúde e, estando doentes, precisam obviamente da ajuda de alguém diferenciado e, neste caso, Médicos do Mundo, de facto, presta esse auxílio. E temos também um conjunto de programas, que são programas regulares, muitas vezes são, inclusive, direcionados e facultados em termos de apoios por câmaras ou entidades governamentais que delegam na Médicos do Mundo, de facto, a prestação de cuidados de saúde a populações dos quais estão, obviamente, geograficamente inseridos dentro de determinado tipo de concelho, de distrito, e onde, obviamente, as câmaras têm a sua supervisão e não tendo pessoas capazes, do ponto de vista de qualidade de assistência, delegam na Médicos do Mundo essa assistência. Portanto, ao fim e ao cabo, tentamos maioritariamente ajudar quem mais precisa e fazemos. Não pagas agora porque depois faz aqui. Porque, efetivamente, em Portugal, depois ter muitas pessoas que têm muitas carências de saúde. Eu estou aqui no site, o site é esse, né? É Médicos do Mundo, né? .pt. Médicos do Mundo, exatamente.
Eu estou vendo aqui muitos projetos nacionais, muitos projetos nacionais, sim. Centro Fixo de Rastreio, Embarque na Saúde, Like Me and You. Temos aqui muitas informações, muitos projetos, muitos programas relativamente fundamentais, né, para a saúde. E é muito importante esse trabalho. Com certeza, doutor, muitas pessoas que estão acompanhando agora o programa irão procurar, irão se identificar com esses projetos. Eu queria que o senhor falasse também um pouquinho a respeito do papel que as associações, que as organizações, as instituições podem ter, né, na prevenção desse fenômeno que nós estamos a falar da automedicação, e isso tem sido uma crescente nos últimos tempos. Queria que o senhor comentasse um pouquinho sobre isso, a importância dessa união, dessa informação chegar ao máximo de pessoas. Reparem, quanto mais as populações forem informadas, ao fim e ao cabo, quanto mais literacia tiverem sobre o tema da saúde, mais as pessoas conscientemente conseguem não só fazer escolhas informadas e, portanto, escolhas que sejam conscientes e estruturadas para a sua saúde, como também podem mais facilmente ajudar aqueles que mais precisam. Em Portugal nós temos uma carência enorme de informação de saúde, qualificada, naturalmente, enfim, como disse muito bem, e a vossa peça acabou também por sublinhar isso. Hoje os Dr. Google são obviamente as pessoas que muitas vezes, sem qualquer estrutura de pesquisa, vão ao fim e ao cabo encontrar informação muito diversificada e que muitas vezes não é correta, não é? Porque hoje a internet é efetivamente uma fonte fantástica de informação, mas naturalmente tem muita informação que não é fidedigna, ou seja, que não é credível. Por isso mesmo, aquilo que esta organização Médicos do Mundo faz, como outras felizmente também fazem, é também dar mais capacidade às pessoas de informar adequadamente e saberem, através dessa boa informação, ou dessa informação credível, tomar escolhas credíveis. O que é que isto tem a ver com a automedicação? Tem a ver que quanto mais acreditamos nós, as pessoas tiverem uma informação correta, mais, obviamente, vão conseguir filtrar, vão conseguir fazer escolhas, lá está, informadas, escolhas conscientes, escolhas que permitam proteger a sua saúde. E como já tivemos a perceber, por esta conversa que estamos aqui a ter, a automedicação tem riscos. E tem riscos exatamente porque acabamos por estar perante um produto que é um produto sempre de risco. O medicamento é sempre um produto de risco. E por isso mesmo é que o medicamento tem, obviamente, uma regulação praticamente em todo o mundo, particularmente na Europa, e obviamente essa regulação é no sentido de garantir a segurança da utilização feita através da dispensa em farmácias ou em locais onde se naturalmente se posiciona um profissional que deve ter conhecimentos para poder aconselhar terceiros, ou através dos médicos que naturalmente ao prescreverem um medicamento têm obviamente toda a informação necessária para poderem aconselhar as doses, a duração da toma. Isso é muito importante, as pessoas perceberem que perante um determinado sintoma nós devemos recomendar um produto para utilizar um determinado número de dias. Por isso, por exemplo, uma prescrição médica deve ter sempre a duração da toma, o número de dias que a pessoa vai utilizar e, naturalmente, ter sempre a noção de que, volto a referir isto, deve haver o cuidado de não prescrever ou utilizar medicamentos quando se está a tomar outros medicamentos ou quando mesmo se estão a fazer uso de alguns alimentos que podem impedir a ação do medicamento naquilo que obviamente é a intenção de curar uma determinada doença. Portanto, o medicamento interfere de uma forma muito evidente com outros medicamentos, mas também interfere com alimentos ou com outras substâncias tóxicas, porque ao fim e ao cabo o medicamento, ao ser introduzido no organismo, e agora já é uma questão um bocadinho mais técnica, mas para as pessoas perceberem, obviamente vai haver todo um trabalho de destoxificação, que maioritariamente é feito pelo fígado e pelo rim, permita que, de facto, nós possamos utilizar um medicamento com segurança e também ter o benefício da utilização desse medicamento. E aqui, o que é que isto combina com a automedicação e com os Médicos do Mundo? É que, ao fim e ao cabo, quantos mais profissionais puderem, obviamente, estar a ser utilizados e ser, obviamente, porta-vozes desta mensagem, mais protegemos a sociedade, mais protegemos
todas as pessoas que naturalmente precisam de utilizar medicamentos e que, como percebemos, e há bocadinho a vossa peça também evidenciou isso, há muitas pessoas que não fazem ideia da utilização dos medicamentos e muitas vezes fazem-no, eu diria, menos conscientemente, porque o vizinho utiliza, porque uma pessoa amiga lhe disse para utilizar, mas muitas vezes não têm consciência, e a doutora Sandra Monteiro há bocado evidenciou isso de uma forma muito, para mim, muito feliz, que é, feliz no sentido de consciente, que é a informação que está dentro do medicamento, a chamada literatura interna, deve ser sempre lida antes de tomar qualquer medicamento. Porque nós não temos a pretensão, como médicos, por exemplo, de saber tudo do medicamento e estamos permanentemente em contacto com medicamentos diariamente, quanto mais, com todo o respeito, uma pessoa que obviamente toma medicamentos ocasionalmente e que não conhece, obviamente, as realidades que estão por trás de estudos que são, obviamente, científicos e técnicos que substanciam a boa utilização do medicamento. Doutor, eu agradeço imenso a participação do senhor aqui no debate público de hoje. Eu é que agradeço, muito obrigado. Tá? E sucesso aí no seu trabalho. Muito obrigado. Até uma próxima oportunidade. Nós vamos agora às ruas para saber mais opiniões e já eu retorno também para a participação da doutora Sandra Monteiro, que é farmacêutica da Infarmed, que está conosco aqui no debate público de hoje, e também trazendo assuntos e observações muito importantes. Vamos às ruas e já eu retorno com ela. Costuma fazer automedicação? Faço. Tenho diabetes, tenho hipertensão, tenho osteoporose avançada. Sim. E quando é que foi a última vez que isso aconteceu? Hoje de manhã. E o que é que você tinha? Dor de cabeça. Portanto, tomou que medicação? Benuron 500, eu acho. Benuron 500, que é o que muitos portugueses costumam ter em casa? Sim. E onde é que arranjou essa medicação? Na farmácia. O acesso é rápido? Sim. Tem noção das consequências da automedicação? Não. Acha que automedicar-nos em casa, tomarmos medicação sem prescrição médica pode trazer, por exemplo, problemas de fígado, de intestino, acha? Não, eu não acho. Não. Acha que não pode trazer nenhuma consequência? Eu acho que não. Por quê? É porque eu tomo assim, confiando que eu vou aliviar daquele problema e que não vou causar mais, que não vai vir a consequência sobre o medicamento. Tem noção das consequências que a automedicação pode ter para cada um de nós? Não. Acha que pode gerar, por exemplo, problemas de fígado, de intestino? Acho que depende se a dosagem do medicamento for muito forte. Às vezes não trará boas coisas, mas é sempre ajudando. Pode-me dar só alguns exemplos do que é que pode não ser essas boas coisas que possa trazer a automedicação? Pois, há coisas que eu não posso tomar, fazem alergia. Acha que o facto de nós nos automedicarmos pode trazer problemas de fígado, de articulações? Pode? Pois, vem até com os intestinos. A médica receitou-me uns comprimidos para os diabetes muito fortes e deu-me cabo dos intestinos. Considera que muitas pessoas se automedicam para não terem de enfrentar as urgências médicas? Eu acredito. As pessoas realmente tomam muitos medicamentos sem orientações médicas. E por que é que acha que as pessoas se automedicam? Que eu acho assim, que eu acho que é a maneira mais fácil para eles obter um lado que vai ser aliviado de tal incômodo, sem precisar de submeter a uma prescrição médica. Acha que é devido ao facto das urgências hospitalares estarem completamente lotadas, ou à demora, à espera demorada nos hospitais para sermos atendidos? Eu acho que não. Eu acho que quando a pessoa quer se medicar, ele se esforça e fica ali horas para ter um atendimento. Eu acho que é mais pelo facilitismo que temos de obter certa medicação. Eu acho que é um meio que a pessoa se acha mais fácil, né? Há muita gente que fazem isso. E por quê? Que não tem paciência. As pessoas hoje em dia o mundo está sem paciência. E quando está doente, o que é que costuma tomar? Quando estou doente, eu pego cebola, alho, salsa, maçã, limão, essas coisinhas assim.
cortejo, faço um chá, né? E para além da medicação mais natural que toma, não se automedica com Benurons ou mesmo até Voltaren? Paracetamol. Remédio para dor ou então até chá. E considera que muitas pessoas se automedicam para não terem que enfrentar as urgências médicas? Também. Porquê? Acho que o fato da gente ter que ir lá, se dispor de ir lá e demorar bastante às vezes, ou dependendo do que seja, esteja sentindo, acho que por isso. Prefere se automedicar. Esse é o motivo principal. Sim. Porquê é que acha que isto acontece? Não sei. Acha que é a falta de possibilidades económicas para ir ao médico? Acha que é devido ao atual sistema de saúde que temos? Para ir ao médico, a gente estive há um ano à espera de uma consulta. E agora tive consulta no dia 5. Agora leva 8 anos para mostrar os exames, sei lá. Se calhar um dos motivos que leva a que as pessoas se automediquem é certamente a demora nos hospitais, não é? Pois é. Os hospitais também não querem coisas sem... Tem que se levar para a saúde 24, e depois ir para lá fui sem coisa, mas vai lá que eles me assistiram. Por ficarem sem paciência de ficar 1 dia ou 2 dias num hospital de urgência que não vale a pena. O motivo que leva para si, o motivo que leva a que os portugueses se automediquem é realmente a espera nas urgências hospitalares? É mesmo isso, é mesmo. Infelizmente é uma realidade, né? Me dê imagens, por favor, da doutora Sandra. Doutora Sandra, o que faz um utente, por exemplo, que fica 14, 16 e até 18 horas nas urgências de um hospital, por exemplo, e quando ele vai para a consulta, simplesmente olham para ele e dizem, olha, você não tem nada, volta amanhã, vai para casa. Não seria esse desespero que leva as pessoas muitas vezes a se automedicar? Eu acho que estamos a falar de 2 assuntos diferentes. Uma vez que a automedicação por si só não está relacionada, no fundo, com a espera nas urgências e alguns problemas que até possam existir no Serviço Nacional de Saúde. Porque, no fundo, a automedicação no contexto que está regulamentado tem um enquadramento nos sujeitos à receita médica. Pronto. E neste campo, eu volto a frisar, o Dr. António Aguiar frisou, a informação dos utentes sobre saúde é muito importante, sendo por isso a literacia em saúde hoje em dia muito importante, e isto vai de encontro àquilo que está patente na reportagem que foi passada. No fundo, vemos pessoas que tomam medicamentos e não têm consciência dos perigos que o medicamento representa, pessoas que, na reportagem anterior, vão pesquisar ao Google informações sobre medicamentos, por isso temos aqui 2 paradigmas da situação em que a literacia em saúde pode desempenhar um papel importante. Porque temos, por um lado, as pessoas que se automedicam e não têm consciência dos riscos por falta de conhecimento, e temos as pessoas que, por excesso de informação e por terem acesso a informação incorreta, até tomam um medicamento, mas tomam um medicamento de forma inadequada. E neste contexto eu também gostaria de chamar a atenção a uma campanha que o Infarmed colabora, e é uma campanha europeia, porque esta questão dos riscos da automedicação não é só nacional. Claro que hoje estamos aqui a focar-nos na nossa realidade nacional, mas não é de todo um problema só nacional. No fundo, eu vou aproveitar este espaço para divulgar esta campanha, que o Infarmed participa e que tem nas suas redes sociais e no seu canal de YouTube, que se chama, e acho que o próprio título é elucidativo, da campanha e da importância do uso adequado dos medicamentos, porque o título da campanha é Medicamentos Não São Repassados.
E, no fundo, é um conjunto de vídeos que tentam explicar às pessoas quais os riscos associados ao medicamento, como é que devem tomar corretamente os medicamentos, que devem procurar ajuda de um profissional de saúde, quer seja o farmacêutico, o médico, consoante o contexto, e que devem ler os folhetos informativos. E, no fundo, eu acho que aqui acaba por ser o papel fulcral desta situação, porque o doente tem que ser responsável pela sua saúde, tem que estar informado e consciente de todo o que diz respeito à sua saúde e de medicamentos para fazer escolhas adequadas e acertadas. Tá bem. E, no fundo... Te agradeço a sua participação. Foi um gosto tê-la aqui no programa. A gente chega aí ao final do programa com informações muito importantes para os telespectadores, internautas, e a gente agradece a sua participação. Tá bem, doutora? Obrigada. Obrigada, boa noite. Muito gosto, boa noite. Vamos saber como é que ficou, então, nas nossas redes sociais? Coloca aí, por favor, a sondagem. Nós já temos. As pessoas escreveram lá, alguma vez se automedicou? 77% diz que muitas vezes. 23% diz que nunca fiz e 0% preferiu não compartilhar, diz que não conhece quem faz. A segunda pergunta, conhece os riscos da automedicação? 44% diz dependência ou abuso de medicamentos. 11% tomar medicamentos fora do prazo de validade. E 33% trocar medicação. 12% afirma que não há risco nenhum. Terceira pergunta, automedicação sabe o que está a tomar? 38% diz que mais ou menos. 13% diz que confia nas embalagens. 38% diz que se informa na internet. E 11% não está preocupado com as informações, não. Quer resolver o problema. A última questão, por favor. Aí a opinião da Adriana sobre como é que as pessoas podem se medicar com segurança. Com certeza, após a consulta com o médico. É o viável, né? Agora, e quando não tem médico? Nós fizemos aí uma pergunta e creio que não ficou bem esclarecido para as pessoas, porque hoje a gente vê também esse terceiro grupo de pessoas que, digamos que, se sentem até pressionadas e obrigadas pelas forças das circunstâncias de dor, de mal-estar insuportável e de não ter uma resposta imediata ou dentro de um tempo adequado, são forçadas a se automedicar. Claro que não justifica, mas a gente vê muitas pessoas, infelizmente, pressionadas até mesmo pela dor, se automedicando. Mas seja como for, evite. Evite, a gente sabe que isso é um problema. As medicações, elas devem ser com uma orientação do profissional de saúde, para que você venha proteger a sua saúde. Nós ficamos por aqui com o programa de hoje. Vou deixar o e-mail para você enviar a sua sugestão de tema. Você, internauta, telespectador, pode enviar uma sugestão de tema, jornalismo@unifetv.pt. Nossa produção vai avaliar e nós vamos trazer aqui para o debate público, tá bem? Forte abraço e até o próximo programa.